Sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo de número 11, né, do livro de Números. É um capítulo leve, tranquilo, né, simples, né, é histórico, quando a história é mais fácil, né, mais tranquilo, né. A parte das leis ali, o mais difícil a gente passou, né, então, amém, que é o livro de Levítico, é um dos mais difíceis ali, a gente já foi, amém. Então, agora o livro de Números, capítulo 11, é um capítulo tranquilo, leve, mas triste, né, um capítulo muito triste, quando a gente vê que esse povo, né, rejeita a Deus, eles vão rejeitar a Deus e eles vão voltar no coração deles e na mente deles ao Egito. Eles vão querer voltar à condição de escravos que eles tinham antes e vão ficar com raiva porque Deus os libertou. É triste isso. Esse capítulo de hoje é um capítulo triste. O próximo capítulo de Miriam é um capítulo triste também. Então hoje é um capítulo um pouco mais triste pra gente, mas é simples, né? Uma aula mais leve, mais simples, tá? Então agora no versículo 1, o que acontece? Esse povo, no capítulo 10, a gente lembra, eles tinham saído do Monte Sinai, enfim, né? Eles ficaram quase um ano ali no Monte Sinai e agora eles saíram do Monte Sinai. E esse povo vai se rebelar contra Deus. Gente, a gente vai ver como esse povo era reclamão. Era um povo ingrato, um povo mal agradecido, né? Era assim. Então eles, né, no versículo 1 diz que eles ao caminho ali, indo rumo à terra prometida, eles saíram do Monte Sinai para ir rumo à terra prometida, que Deus havia prometido. A terra que mana leite e mel. E eles reclamaram. Aí eles estavam ali no percurso, gente, era de poucos dias. Eles estavam ali no percurso, né? Então, fala aqui no versículo 1 que eles começaram a se queixar. Eles começaram a reclamar sobre a sorte deles, né? Então diz aqui, o povo começou a se queixar sobre a sua sorte e isso chegou aos ouvidos de Deus. Aquela reclamação daquele povo chegou aos ouvidos de Deus. E Deus não se agradou quando ouviu a reclamação daquele povo. E a ira de Deus se acendeu de forma tal que Deus mandou fogo. A paz do Senhor Jesus. Tem alguém que está com o microfone aberto no Meet? Eu vou pedir para colocar no mudo. Obrigada, viu? Obrigada. Então, Deus mandou fogo ali, né? Mas Deus não mandou fogo direto nas pessoas, né? Mas a gente vai ver mais pra frente que Deus faz isso também, né? Mas Deus não mandou direto nas pessoas ali para queimar aquelas pessoas. Mas Deus estava tão irado que mandou ao redor do arraial, ao redor daquelas pessoas, né? Para avisar que Deus podia mandar nelas, né? Mas Deus mandou ao redor para elas tomarem cuidado. Elas estavam reclamando muito. O Deus que libertou elas, o Deus que tirou elas da morte, né? Porque era para elas terem, os primogênitos deveriam ter morrido lá no Egito, né? A gente lembra que na Bíblia fala que não havia uma casa no Egito, né? Exceto o povo de Israel. Não havia uma casa no Egito que não havia choro e pranto, porque havia algum morto ali. Então, em Israel, no povo de Israel ali, né? Onde eles moravam, né? A gente lembra que não teve nenhum morto, né? Ali nenhum primogênito foi morto. Mas mesmo assim esse povo reclamava muito. E Deus ouviu essa reclamação. Eles começaram ali a reclamar, a gente vai ver, eles vão reclamar com Moisés. Porque eles querem carne. Então eles vão começar a reclamar com Moisés que eles querem carne. A gente lembra, eu vou ler aqui daqui a pouco, que Deus mandava carne para eles, né? Mas eles vão reclamar que eles queriam mais carne ainda. O que Deus dava não era o suficiente para eles, eles queriam mais. Queriam mais e mais e mais e mais. Mas Deus sabia o que era necessário. Deus dava o que era necessário. Deus não dava a se fartar. Deus não dava luxo, né? Mas também eles não passavam necessidade. Mas eles estavam indo rumo a um lugar que eles teriam a se fartar. Mas eles não tiveram paciência de esperar chegar até esse lugar, né? No meio do caminho ali, a provação foi muito grande. E a gente vai ver que esse povo acabou perdendo a promessa, porque eles não resistiram a esse percurso, né? Até o recebimento da promessa deles. Então, diz que Deus jogou fogo sobre aquele povo, né? E consumiu toda a extremidade do arraial. Então, não matou o povo, mas o povo ali começou a reclamar que queria carne, a gente vai ver, né, que eles queriam comer carne, que no Egito eles comiam carne, agora livres no deserto, com Deus não comem, né, só que no Egito eles não tinham Deus, né, a gente lembra, no Egito eles não estavam com Deus. Então, eles agora começam a se queixar sobre isso, e Deus ouve. Deus ouviu, não gostou daquilo e jogou fogo, e o fogo consumiu todo o arredor do arraial, né, tudo em volta ali, as pontas do arraial foram consumidas pelo fogo.
e o meio ali, eles ficaram ali no meio. Então aqui vai falar que eles ficaram atordoados, eles ficaram com medo, é lógico, né? Eles estavam ali reclamando, do nada vem o fogo em volta de todo o arraial de Israel, né? Demonstrando a ira de Deus, e aquele povo teve medo. Então na hora que aquele povo viu aquele fogo, aquele povo vai falar com Moisés: Moisés, por favor, ora a Deus aí, pede para Deus se acalmar, Deus está com raiva da gente, né? E a gente vai ver isso, e realmente, Deus estava com raiva desse povo, né? Então no versículo 2 diz, né? Então o povo ficou com medo daquele fogo, né? E começou a chamar Moisés e pedir para Moisés ir falar com Deus para que aquele fogo parasse. Porque senão o fogo ia vir e ia matar eles, né? Então eles ficaram com medo, o povo que estava reclamando ficou com medo agora porque Deus manifestou a sua ira. Então esse povo pediu ali para que Moisés falasse com Deus e Deus aplacasse a sua ira mais uma vez, né? A gente lembra quantas vezes foi que Moisés intercedeu por esse povo, né? A gente lembra ali no Monte Sinai, Deus até falou: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar todo mundo aqui e eu cumpro minha promessa em você e na tua descendência. Você é descendente de Abraão, eu vou estar cumprindo o que eu disse para ele. Então mato todo mundo e começo de novo em você. Então Deus já estava muito irado com esse povo, né? Quantas vezes Moisés intercedeu por esse povo? E agora mais uma vez. Aí no versículo 3, então diz, né, que aquele lugar onde foi queimado, né, ali em torno do arraial, onde foi queimado pelo fogo da ira de Deus, se chamou, recebeu o nome, eles deram àquele lugar o nome de Taberá, né? Porque o fogo de Deus se acendeu ali naquele lugar ao redor do arraial. Taberá no hebraico significa labareda, né? Então a gente vê que eles deram esse nome ali porque o fogo havia consumido os arredores do arraial. Quando a gente estuda no livro de Números, se eu não me engano é no capítulo 33, fala sobre todo o percurso do povo de Israel durante o deserto, né? Ali na peregrinação do deserto, fala sobre todos os lugares onde eles pisaram, né? E não fala sobre Taberá, né? A gente vê que passa já para Quibrote, né? Que a gente já vai estudar. E não fala sobre Taberá. É provável que não tenha sido falado, né? Porque parece que Deus não consumiu onde eles estavam, mas um lugar próximo onde eles estavam. Então, por isso que não é falado em Números 33, né? Porque não é um lugar realmente onde eles se acamparam, onde eles pararam, mas é próximo de onde eles se acamparam, ao redor de onde eles se acamparam, né? Então, por isso que não deve estar mencionado ali na peregrinação de Números 33. Então, agora no versículo 4, o que acontece? A gente lembra, é um costume de Moisés fazer isso. A gente já vem falando isso desde Gênesis, né? Moisés tem o costume de nos dar um resumão da história. Moisés faz muito isso. Ele dá um resumão da história e depois ele conta a história com detalhes, né? A mesma história que ele acabou de resumir. É o que vai acontecer aqui de novo, né? A gente lembra que isso é normal. Moisés faz muito isso. E aqui ele vai fazer isso também. Do versículo 1 ao 3, ele falou sobre um evento que aconteceu, que o povo começou a reclamar. Deus ouviu a reclamação daquele povo. Deus não gostou e Deus mandou fogo, né? Então o povo ficou com medo daquele fogo e pediu para que Moisés fosse conversar com Deus. Então agora a gente vai ver que essa história foi muito maior do que o resumão do versículo 1 ao versículo 3. Então, do versículo 4 em diante, Moisés agora vai explicar tudo o que aconteceu no percurso dessa história, tá? Então, é um costume dele. Aqui não é outro evento no versículo 4, é o mesmo evento. A gente vai ver, vai explicar mais pra frente, porque ele fala claramente que é o mesmo evento, né? Mas Moisés tem essa mania realmente, né? A gente lembra. Então, no versículo 1 ao versículo 3, ele faz um resumão da história. E agora, do versículo 4 em diante, ele vai explicar com detalhes o resumão que ele fez do versículo 1 ao versículo 3. Então, a gente vai entender que reclamação foi que esse povo fez. Por que foi que Deus se acendeu contra eles e mandou aquele fogo? Não foi qualquer coisa que aquele povo fez que... Amém, Abner, amém. Então, não foi qualquer coisa que aquele povo fez que Deus mandou o seu fogo. A gente vai entender agora, Moisés vai dar detalhes sobre isso. E Moisés vai conversar com Deus seriamente. A gente fica até com dó de Moisés, gente. Dá muita dó de Moisés quando Moisés vai falar com Deus agora, gente. Coitado. Não devia ser fácil para ele realmente, né? Então, no versículo 4 vai falar o que foi que esse povo fez, né? Qual foi a reclamação desse povo para Deus ter se irado a tal ponto de queimar ali os arredores do arraial? Então, diz... E o populacho, né? O que é o populacho aqui que está querendo se referir? São os estrangeiros. Então, a gente lembra, quando eles saíram do Egito, não saiu só o povo de Israel. Não saiu só a descendência de Abraão. Junto com eles saíram outras nações.
Então, o poder de Deus foi tão grandioso ali no Egito, né? A gente lembra com aquelas pragas, né? Que outras nações viram o agir daquele Deus e falaram, não, eu quero seguir esse Deus aí. Eu não quero mais ficar aqui no Egito, não, seguindo esses deuses do Egito. Eu quero seguir esse Deus aí, que esse Deus aí é mais forte, né? Então, a gente lembra que esse povo se juntou com o povo de Israel. Então, vieram estrangeiros junto. Tinham outras nações ali junto com o povo de Israel, né? Então, aqui diz isso. Esses estrangeiros começaram a reclamar. Quem começou a reclamar foram os estrangeiros. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, foi no embalo. Foi Maria vai com as outras, né? Como dizem. Eles foram no embalo e foram reclamar também. Ai, Deus se irou. Então diz que o populacho, né, os estrangeiros que estavam habitando ali no meio do povo de Israel, começaram a desejar as comidas que eram dos egípcios. Eles começaram a desejar o que eles comiam lá no Egito. E eles devem ter falado isso para o povo de Israel. Então eles devem ter falado, ai, a gente vive aqui nesse deserto agora, Deus só manda maná pra gente, né? Manda codornizes à tarde, né? Manda pássaros, né? Aves à tarde, mas manda o maná de manhã e é só isso que a gente come. Nossa, lá no Egito eu comia tanta coisa, né? Tinha tantas comidas, né? Tinha tanta variedade de comida, né? Nossa, eu tô com vontade de comer aquilo que eu comia lá no Egito. Então, o povo de Israel vai no embalo. O povo de Israel vai no embalo daqueles estrangeiros que estavam lá no meio deles. E o povo de Israel começa a reclamar, começa a chorar, sentindo falta também da comida do Egito. Só que eles não se lembraram que quando eles comiam aquelas comidas que pareciam muito gostosas, na verdade eles comiam na condição de escravos. Eles não eram libertos. Eles podiam comer coisa gostosa, coisa que desse prazer, né? Mas eles tinham a condição de escravos. E hoje não, eles têm a condição de libertos. Mas eles não comem aquelas comidas gostosas por enquanto, até chegarem na Terra Prometida. Mas eles se esqueceram disso. Eles se esqueceram disso e começaram a sentir falta, né? Daquilo, foi o que eu falei em umas aulas atrás, né? A nossa memória é muito seletiva quando a gente está no momento de aperto. A nossa memória no momento de aperto nos remete a momentos da nossa vida que foram bons lá no passado. Então a gente começa a achar que aquele passado era bom, mas ele não era tão bom assim. Mas a nossa memória é seletiva e a gente começa a achar que era bom. Porque o que acontece? Nesse momento eles se lembraram do quê? Do que eles comiam no Egito. Mas eles não se lembraram das chibatadas que eles tomavam. Eles não se lembraram ali, né? Do quanto que era apertado ali para eles. Eles não se lembraram que eles eram obrigados a lançar os filhos deles no rio, né, para serem mortos. Eles não se lembraram de nada disso. Eles se lembraram apenas da comida que eles comiam, que era muito prazerosa, né? E a gente lembra que eu havia falado isso quando a gente estudou em Êxodo, né? Parece realmente que eles alimentavam muito bem os escravos deles. Parece que no Egito eles eram bem alimentados, os escravos. Por quê? Para terem força para trabalhar. Para não vir falar, né, caiu, desmaiou de fome, desmaiou porque está sem comida. Então parece que no Egito eles eram bem alimentados realmente. Para quê? Para trabalhar. Para trabalhar como? Uma condição digna? Não. Trabalhar como escravos. E se não cumprisse, né, aquilo que era determinado, eles eram açoitados sem dó. Sem dó, gente. A gente lembra quando estudou, né? A gente até falou, eles faziam tijolos na fornalha, né? Tinha fornalha, a gente vai ver mais pra frente sobre fornalha também com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então tinham fornalhas ali e eles colocavam em altas temperaturas ali para fazer o tijolo, tudo, né? Para que ele ficasse resistente. E ao que parece, né, em uma das pragas que a gente estudou em Êxodo, ao que parece, muitos israelitas morreram ali naquela fornalha. Eles não tinham dó nenhuma dos israelitas, né, que viviam ali no Egito. Então eles devem ter sido lançados naquela fornalha, eles devem ter sofrido muito ali no Egito. Mas agora eles vão sentir falta daquele lugar que tratou eles tão mal, só por causa da comida que eles comiam, em uma condição de escravo, né? E isso vai irritar muito a Deus. Irritar muito a Deus. Porque naquele lugar onde eles viviam, eles não estavam com Deus. Então agora eles estão passando dificuldade com Deus. Eles preferiam comer comidas gostosas sem a presença de Deus do que passar dificuldades com a presença de Deus. E isso vai irritar muito a Deus. Porque Deus vai estar falando o quê? Vocês estão rejeitando a minha presença.
Porque naquela época que vocês estão com saudade, eu não estava no meio de vocês. E se essa época para vocês traz saudade, se essa época para vocês era melhor do que o agora, é porque vocês estão rejeitando a minha presença. Porque agora vocês têm minha presença, mas naquela época vocês não tinham, né? Então é isso que acontece. E Deus vai ficar tão irado com esse povo e vai mandar fogo, né? Então diz isso no versículo 4. Diz assim: os estrangeiros que estavam ali no meio do povo de Israel começaram a desejar o que eles comiam lá no Egito, né? A comida boa que eles tinham lá no Egito. Então os filhos de Israel foram no embalo desses estrangeiros e também voltaram, né? Diz aqui, voltaram a chorar, né? Voltaram a chorar porque já choraram muitas vezes, a gente lembra, né? Lá nas águas de Mara, né? A gente lembra que eles reclamaram. Quando Deus manda o maná, eles reclamaram também. Deus manda o maná mediante uma reclamação, né? E agora de novo, eles voltam a reclamar, eles voltam a chorar. E diziam, né? Quem agora vai nos dar carne para comer? Eles ficavam falando isso, né? Como se o Deus deles não fosse um Deus poderoso o suficiente para mandar carne para eles. Deus já mostrou isso muitas vezes, né? Deus fala isso muitas vezes, né? Esse povo reclamava muito. Ao invés deles irem e pedir para quem pode resolver, né? Falar, Deus, eu queria tanto comer carne, o senhor pode dar mais carne pra gente? Tá vindo pouca carne, né? Pedir, assim, normal, né? Foi quando aconteceu nas águas de Mara, Deus falou isso. Quando foi ali o maná, Deus falou, pede, mas pede direito, não fica reclamando, né? Mas o povo não, ele reclamava, né? Ele, ao invés de pedir com amor para Deus, eles reclamavam de Deus, eles falavam mal, né? Que Deus estava fazendo mal feito o serviço dele. É isso que eles falavam. Muita gente diz, né, que reclamar é pedir duas vezes, é clamar duas vezes, né? Quando você clama, né, você pede a Deus. E reclamar é pedir duas vezes. Mas eu acho que há uma diferença entre o reclamar e o clamar, né? Quando você clama, você pede com amor, né? Você está pedindo algo para que algo aconteça com amor. Quando você reclama, né, você está falando com raiva de algo que não queria que tivesse acontecendo, né? Então, ao invés de você focar no que você queria que acontecesse e pedir o que você queria que acontecesse, você foca no problema. Então, por isso que ele se torna muito maior. Quando você reclama de alguma coisa, você vê que a tendência é o negócio ir piorando, né? Às vezes você reclama que o pneu furou, aí o carro vai e quebra de vez, né? Porque a tendência é aumentar o problema, né? E é isso que está acontecendo aqui com esse povo. A gente lembra, né? Aqui parece que esse povo não comia carne, porque o povo está reclamando que queria comer carne. Mas a gente lembra, eu vou ler já, em Êxodo capítulo 16, Deus fala para esse povo, olha, eu vou mandar maná de manhã para vocês. E eu vou mandar aves à tarde para vocês. Vocês vão comer carne. Eu vou mandar codornizes, né? E vocês vão comer carne à tarde. Esse povo já comia carne, gente. Eles já comiam carne. Mas não foi suficiente. A quantidade que Deus mandava não era o bastante. Eles queriam comer carne de manhã. Eles queriam comer carne à tarde. Eles queriam comer carne à noite, né? A gente vai ver isso. Eles queriam comer carne o dia inteiro. Parece que eles comiam realmente bastante lá no Egito. E eles queriam comer na mesma quantidade. A gente vai ver o que Deus vai fazer. É incrível. O que Deus vai falar para esse povo. E Deus havia falado que ia dar. A gente lembra, eu vou até ler aqui em Êxodo 16, capítulo 16, versículo 12 e 13. Deus fala, olha, eu tenho ouvido as murmurações de vocês, né? Pra gente ver como esse povo vem murmurando já há muito tempo, né? Então Deus fala, ó, eu ouvi a reclamação de vocês aí, tá? Eu tô ouvindo. E então diz o seguinte, Moisés, pra eles. Diz que à tarde, né? No finalzinho da tarde, eles vão comer carne. Eu vou mandar para eles carne. E de manhã eles vão se fartar de pão. Eu vou mandar muito pão para eles, né? Para que eles parem de reclamar que eles estão morrendo de fome. Porque esse povo reclamava, ai, Deus nos tirou do Egito para quê? Pra gente morrer de fome no deserto, né? Era um povo muito reclamão. Eles não acreditavam na promessa, né? Se havia uma palavra de Deus falando que esse povo chegaria até a terra da promessa, não havia nada que impedisse esse povo de chegar até a terra da promessa, inclusive a morte. Porque Deus também tem um domínio sobre a morte. Então, nem a morte, né, deixaria de levá-los até lá. Então, eles não iam morrer de fome, não iam morrer de sede, né? Mas eles não entendiam isso. Eles falavam, para que Deus nos libertou do Egito se é para agora eu estar passando por essa prova aqui que vai me matar? Eles não conseguiam entender, não, Deus me deu uma palavra que ela ainda não se realizou. Se ela ainda não se realizou na minha vida, é porque ainda não é o tempo de eu morrer. Eu não vou morrer. Era isso, era muito simples. E esse povo não entendia, né?
Não conseguia entender. Então aqui Deus fala, ó, vocês vão comer pão até fartar. E aí vocês vão saber que eu sou Deus, né? Isso em Êxodo 16 que a gente já havia estudado. Vocês vão saber que eu sou Deus e eu sou o Deus de vocês, né? À tarde vão subir codornizes, né? Vão subir aves, né? E vão cobrir o arraial e vocês vão comer carne. E de manhã vocês vão comer o maná. Então nisso, né, a gente lembra, eu tô lendo isso pra gente lembrar que esse povo comia carne, porque quando a gente lê esse capítulo 11, a impressão que dá é que esse povo não comia carne, mas eles comiam, gente, eles estão reclamando sendo que eles comiam carne, né, é um absurdo. Então no versículo 5 diz, voltando pro capítulo 11 do livro de Números, tá, no versículo 5 diz, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Gente, olha o que esse povo vai falando. Agora, porém, seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos e comemos senão esse maná aqui. Eles reclamam do maná. Eles começam a reclamar que eles só têm agora maná para comer. Então, se entupindo de maná. E lá eles comiam tanta coisa variada, né? Então, eles estão reclamando disso. Ah, Deus me tirou da escravidão para me trazer a liberdade, né? Só que eu tô sem variedade de comida. Lá eu tinha tantas variedades, né? Mas eles tinham uma variedade de coisas que dessem prazer para eles, só que eles eram escravos. Hoje eles não têm uma variedade tão grande, mas eles são livres. Mas eles preferiam ser escravos com uma variedade enorme de coisas do que livres com um leque muito menor de opções, né? Então eles começam a reclamar, começam a sentir saudade. Então no coração deles e na mente deles, eles voltaram ao Egito. Eles desejaram não ter saído de lá. Eles desejaram voltar à escravidão, né? Então eles começaram a reclamar, lá a gente comia tanta coisa, via tanta coisa gostosa, experimentava tanta coisa gostosa, agora é só esse maná, a gente só come isso. Ah, dá licença, é só o maná que come. Então no versículo 7, Moisés começa a falar pra gente como era esse maná, né? Eu não vou entrar muito no assunto, tá, de como que era o maná, porque a gente estudou sobre o maná em Êxodo capítulo 16. Eu expliquei até sobre o bidélio, o que era o bidélio, eu expliquei sobre a aparência do maná, eu expliquei sobre o sabor do maná, eu expliquei, foi uma aula inteira. Êxodo capítulo 16 é uma aula inteira que eu falo só sobre o maná. Então eu não vou entrar também de novo, tá? Então quem quiser estudar, se aprofundar no maná, é só voltar na aula de Êxodo capítulo 16, tá? Então só vou fazer a leitura aqui. Então diz assim, versículo 7. Era o maná como semente de coentro, né? Semente de coentro, o aspecto, né? A aparência. E a sua aparência, o tamanho, né? E a sua aparência é semelhante a de bidélio, que eu expliquei também nessa aula do capítulo 16. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, né? Que eu também expliquei em Êxodo capítulo 18. Não é igual pisa a uva, né? Mas eles socavam, né, em uma panelinha, igual a gente faz hoje, a gente vê às vezes, né? A pessoa coloca um alho num recipiente e começa a bater com um martelinho, né? Então era assim que eles faziam. Então aqui diz, e em panelas eles coziam o maná, né? E deles eles faziam bolos do maná, né? E o sabor do maná era como bolo amassado com azeite, né? Fala que tinha sabor até de mel, gente. Era um negócio bom. Então eles começaram a reclamar disso. Aí no versículo 9, continua falando sobre o maná, que a gente já estudou também. E diz, né, que o maná, né, ele vinha do céu. A gente lembra que o maná já era uma representação do pão que desceu do céu, né? Que na verdade é Cristo, o pão, o verdadeiro pão, né? Quando a gente estudou em Êxodo capítulo 16, eu até menciono essa passagem que Cristo fala, não, vocês exaltam tanto a Moisés, só que vocês não entendem que eu sou alguém maior do que ele. E vocês exaltam tanto seus pais por terem comido o maná, só que vocês não entendem que eu sou o verdadeiro pão da vida. E vocês estão perdendo a oportunidade de comer o verdadeiro pão que caiu do céu. Não era o maná, sou eu. Né? Então a gente estudou isso em Êxodo capítulo 16, tá? Então não vou me ater a isso também. Então a gente lembra que o maná ele vinha como? Vinha o orvalho, primeiro Deus era tão cuidadoso, né? Que não mandava o maná direto na terra, né? Pro povo ir lá pegar o maná com terra junto e comer, né? Não, Deus era tão cuidadoso, a gente lembra que estudou isso nesse mesmo capítulo Êxodo 16. Caía o orvalho e sobre o orvalho ficava o maná, né? Para não entrar em contato direto com a terra. Então no versículo 10, agora a gente volta para o nosso conteúdo aqui de reclamação desse povo.
Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, né? Então, Moisés começou a ouvir a reclamação daquele povo. E parece que o povo não só reclamava não, gente. Parece que o povo chorava mesmo. Sabe você chorar porque você está com saudade de alguma coisa? Imagina Deus, né? Esse povo chorava de saudade de um tempo que eles não tinham Deus. Eles estão chorando de saudade de um tempo que eles não conheciam a Deus. Então eles estão rejeitando claramente a Deus. E eles choravam de saudade do Egito, da escravidão. Ai, dos prazeres que eles tinham, né, quando eles eram escravos. Eles choravam. E Moisés ouviu o choro deles. Então diz, cada um à porta de sua tenda. E Moisés ouviu, e de repente aqui diz, e a ira então de Deus se acendeu de forma grande, né? Que aqui então, essa ira se acendeu de uma forma grande, foi o quê? Foi aquele fogo que veio, que a gente viu do versículo 1 até o versículo 3. Foi aquele fogo que veio em torno do arraial e queimou ali o arraial. Então Deus ouviu aquele povo chorando de saudade do tempo da escravidão, de saudade do tempo que não conhecia ele. E Deus falou, não, esse povo está me rejeitando. Eu libertei esse povo, estou aqui cuidando desse povo. Eles comem o maná que cai dos céus, né? Eles comem o pão dos anjos. A gente lembra que estudou isso em Êxodo 16. Eu falo de todos os nomes que o maná recebe. E eles estão reclamando. Eles preferiam ter ficado lá no Egito, sendo açoitados, escravizados, só porque eles tinham prazeres pontuais, né? Porque a maior parte do tempo ali era sofrimento. Eles trabalhavam muito, a gente lembra, né? E eram açoitados muito também. Mas eles sentiram falta de pouco tempo de prazer que eles tinham, né? Eles não lembraram, né? Foi o que eu disse, a memória humana é muito seletiva. Então eles não se lembraram dos enormes tempos, né, de sofrimento que eles tiveram naquela escravidão. Eles lembravam somente dos pequenos momentos de prazeres, né? Então eles lembraram dos pequenos momentos de prazeres comendo as comidas do Egito, mas se esqueceram dos enormes momentos ali de sofrimento, né? Então aqui Deus se acendeu contra eles com raiva e jogou fogo em torno do arraial ali. Então isso pareceu mal aos olhos de Moisés, né? Então Moisés ficou chateado. Moisés não gostou do que estava acontecendo, né? Não com relação a Deus, mas com relação ao povo. A gente vai ver, porque Moisés vai falar, Deus, se o Senhor me ama mesmo, me mata, me leva embora agora. Não me deixa mais ver isso que eu tô vendo, não. Eu já tô cansado. Eu não pari todo esse povo, não. Eu não sou mãe deles, não, Deus. Por que eu tenho que levar esse povo todo sem noção nas minhas costas, né? Então Moisés vai falar isso para Deus. Então aqui, Moisés não ficou indignado com Deus. Moisés ficou indignado com o povo. Porque esse povo não entendia, né? Esse povo não conseguia entender que eles estavam com Deus ali numa situação muito melhor. Então aqui no versículo 11, né, Moisés foi falar com Deus, porque a gente lembra que lá no versículo 1 ao 3, né, esse povo ficou com medo. Quando veio ali o fogo, né, quando veio ali o fogo em torno do arraial, o povo teve medo. Então o povo teve medo, porque veio o fogo de Deus e falou, Moisés, vai lá conversar com Deus para Deus parar esse fogo, aí você não vai matar a gente. Então Moisés foi lá falar com Deus. Agora no versículo 11, Moisés vai falar pra gente o que ele falou com Deus. Então Moisés foi lá falar com Deus, coitado. Moisés fala, Deus, que mal que eu te fiz para merecer esse castigo? Me diz, o que foi que eu fiz pro Senhor? Coitado de Moisés, gente, não deve ser fácil. Imagina esse homem com mais de 2 milhões de pessoas nas costas dele, enchendo o saco, pessoas chatas, né? Imagina, esse povo era um povo sem noção. E eles iam reclamar com Moisés, a gente lembra, nas águas de Mara, né? Agora, na carne, da outra vez, quando foi o maná, esse povo ia reclamar com Moisés. Esse povo falou, Moisés, tô com fome, Moisés, tô com sede, pensa é filho mesmo, indo falar com a mãe. Então Moisés vai até falar isso pra Deus, né? Moisés vai falar, Deus, o que foi que eu te fiz pra merecer isso? Será que por acaso eu não achei graça aos seus olhos? O Senhor falou que achava graça em mim. O Senhor falou que me amava, mas que foi que eu te fiz para merecer isso? Então ele fala, por que Deus? O Senhor colocou essa carga tão grande em mim? Por que o Senhor colocou esse povo nas minhas costas? Por que eu tenho que carregar esse povo? Moisés, a gente vê claramente que ele estava indignado, era com o povo, né? Ele estava ali já saturado do povo, né? Não era Deus, é povo o problema de Moisés. Então no versículo 12, né, Moisés começa a falar, Deus, será que por acaso eu concebi esse povo e não estou sabendo? Eu sou a mãe desse povo por acaso, Deus? Meu Deus, fui eu que pari esse povo e não estou sabendo, Deus? Por que esse povo tem que ser minha responsabilidade? Por que eu tenho que ser responsável por esse povo mal criado, que não escuta? Por quê, né? Então Moisés começa a questionar ali a Deus.
Fui eu que dei a luz para esse povo, Deus. Para o Senhor agora me obrigar a levar eles nas minhas costas, a ficar cuidando deles, Deus. Foi por acaso eu que tive esse povo para o Senhor me obrigar agora a ter que ficar aguentando eles? Coitado de Moisés, né? Imagina. Então aqui eu vou ler o versículo 12, onde Moisés fala isso. Moisés fala, concebi eu porventura todo este povo? Eu dei a luz a esse povo? Para que o Senhor venha me dizer que eu devo levar esse povo no meu colo? Que eu devo andar com esse povo como uma ama que dá leite? Tem que andar com o bebezinho ali dando leite para ele, Senhor? Nossa, na verdade, Deus, foi o Senhor que jurou dar essa terra ao teu povo. Foi o Senhor que jurou para os antepassados deles. Eu não tenho nada a ver com isso. É isso que Moisés está querendo dizer, né? Senhor, eu não tenho nada a ver com o teu juramento, Deus. O Senhor é que jurou levar esse povo até a terra. E por que agora o Senhor me colocou como mãe deles? Eu não sou mãe desse povo ingrato, não, né? Então, no versículo 13... Moisés continua falando. Moisés fala, Senhor, esse povo está vindo reclamar para mim que quer comer carne. E da onde é que eu vou tirar carne para alimentar esse povo? Da onde que eu vou conseguir isso agora, né? Moisés aqui, gente, dependendo, né, do aperto, né? O quão pressionado você né? Revela, né, uma certa fragilidade. A gente lembra que Arão, por exemplo, a gente estudou isso, Arão, ele não respondeu bem à pressão, né? Quando ele foi pressionado pela congregação, ele criou o bezerro de ouro. E aqui Moisés é a mesma coisa, ele foi pressionado e a gente vê que Moisés já estava meio saturado, né? E isso vai custar. A gente vai ver que realmente não deve ter sido fácil para Moisés, né? Moisés foi tão saturado, né? Moisés foi tão provado por esse povo, foi tão pressionado ao ponto dele perder a promessa. Moisés não vai entrar na terra prometida por causa desse povo, né? Não por causa de um ato que ele vai fazer, mas ele vai fazer esse ato por conta da pressão do povo, né? Ele vai se deixar levar pela pressão, né? E é o que aconteceu com Arão, ele se deixou levar pela pressão, né? E quando a gente se deixa levar pela pressão, a gente comete coisas, né, que não nos ajudam, não nos favorecem. É a mesma coisa de você agir pelo impulso da raiva, né? Você faz coisas que depois você se arrepende. E é a mesma coisa, agir pela pressão, né? E aqui ele estava pressionado, então ele esqueceu de quem é Deus. Moisés esqueceu de quem é Deus, porque Moisés, ao invés de clamar a Deus e falar, Deus, esse povo está reclamando de carne, Deus, não tem carne aqui. Não, Moisés fala, Deus, da onde é que eu vou tirar carne para alimentar esse povo? Moisés esqueceu que aquele Deus era um Deus que jogava maná, né? Jogava maná dos céus para aquele povo comer, né? E o pão vinha dos céus para aquele povo. Qual que é a dificuldade de Deus de mandar carne? Né? Então, mas Moisés não lembrou disso. A gente vai ver que Moisés vai até questionar um pouco a Deus, né? E Deus vai até falar, Moisés, você não acredita que eu tenho poder para isso, né? Então, olha o problema da pressão, né? Então, o problema da pressão fez Moisés até esquecer de quem é Deus. Ele foi levado por uma pressão tão grande que ele já tinha até esquecido do poder de Deus. Ele estava acreditando realmente que Deus não podia. Então aqui Moisés fala de si, né, que ele tinha que alimentar aquele povo, mas ele esqueceu que aquele povo é de Deus, então Deus podia alimentar aquele povo. Assim como mandou o maná, assim como mandava as codornizes à tarde, mas Moisés esqueceu. A pressão fez ele esquecer. Então Moisés fala, Senhor, de onde é que eu vou tirar carne para alimentar todo esse povo aqui, né? Então ele fala, pois esse povo está vindo chorar diante de mim. Eles vêm à minha porta falar para eu dar carne para eles comerem, Deus. Eles ficam cobrando de mim que eu dê carne para eles. Aí no versículo 14, né, Moisés fala, Senhor, eu sozinho não consigo levar esse povo. Não dá. Para mim, já deu. Moisés fala, para mim já deu, não dá, eu não tenho condições, eu tô ficando louco com esse povo, né? Eu não tenho condições de levar esse povo até a terra da promessa. Não dá, Senhor, tá pesado demais. Eu não tô aguentando mais. Tá pesado demais para mim, tá pesando muito, tá sendo uma carga muito grande para mim levar esse povo. Eu sozinho não aguento, Deus. Então no versículo 15, né, Moisés fala, Senhor, se é para o Senhor me tratar da forma como o Senhor tem me tratado, me dando esse povo para minha responsabilidade, para vir aqui na minha porta chorar por algo que eu não posso resolver, porque eu estou na mesma condição deles, eles não estão entendendo isso. Se é para o Senhor me tratar assim, me mata logo. Me mata de uma vez, Deus. Eu te peço que o Senhor me mate de uma vez, porque se realmente o Senhor me ama,
o Senhor então me mate e não me deixe ver a minha miséria, porque eu estou me acabando, esse povo está me consumindo, esse povo está gastando minha energia, eu estou envelhecendo, estressado com esse povo, né? É isso que Moisés fala, né? Então no versículo 16, né, Deus vai ajudar Moisés, coitado, não era fácil, imagina um homem sozinho, né, uma responsabilidade tão grande, e um povo chato, né, vindo lá na porta e reclamar, não entendia, esse povo não entendia que Moisés estava na mesma situação que eles, né? Então agora no versículo 16, Deus levanta 70 anciãos para ajudar Moisés. E Deus, né, a gente lembra que Moisés aqui já tinha a ajuda, né, dos chefes, né, tinham chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100 e chefes de 1000, né, que a gente estudou quando a gente falou sobre Jetro ali, né, em Êxodo. Mas não foi o suficiente, né, porque quando esse povo queria alguma coisa, eles iam para onde? Para Moisés. Era Moisés que falava com Deus. Era Moisés que trazia o recado de Deus. Era Moisés, né, que trazia e levava. Então tinha que ser com Moisés. E agora Deus então vai falar, não, tudo bem, Moisés, eu sei que está pesado para você. Então o espírito que está em você, eu vou dividir. E eu vou dar desse espírito também para 70 anciãos. E eles vão te ajudar. Eles vão ter sabedoria e eles vão ter parte comigo, ao ponto de ter sabedoria espiritual para te ajudar a comandar esse povo. Então eles também vão ter essa responsabilidade. E Deus vai fazer isso agora, levantar 70 anciãos. Então diz assim, então Deus disse para Moisés, ó Moisés, ajunta aí 70 anciãos de Israel, né? E que sejam anciãos, né, já superintendentes do povo, né? A gente lembra que já tinham anciãos, né? Porque quando foi feito o acordo lá no Monte Sinai, que a gente lembra que subiu Arão, Nadab e Abiú ainda eram vivos, né? A gente lembra que houve o primeiro sacrifício ali no pé do Monte Sinai, né? E eles fizeram parte, eles comeram na presença de Deus, a gente lembra, né? Que eles viram ali, né, a presença de Deus. Então, já tinha anciãos assim, né? Já tinham anciãos assim, que eram superintendentes do povo. E Deus está falando agora para chamar esses, né? Mas chamar só 70. Tinham mais, a gente vai ver. Mas Deus fala, não, chama 70. Que eu vou dividir o espírito que está em ti nesses 70, né? Em ti não, sobre ti, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O espírito nesse tempo não estava neles, mas estava sobre eles. Eu já vou explicar isso. Então aqui diz, né? E você deve trazer eles para a tenda da congregação. Então deve trazer eles aqui para o tabernáculo. Traga eles aqui no tabernáculo, porque eu vou falar contigo e eu vou dividir esse espírito que está sobre você, eu vou colocar sobre esses 70 também. E esses 70 anciãos vão te ajudar nessa carga, que realmente está muito pesado, isso é para você, Moisés. Então no versículo 17, Deus fala, né? Então eu descerei e ali eu falarei contigo, ali da tenda da congregação, ali do tabernáculo, né? E eu tirarei do espírito que está sobre você e colocarei sobre eles também. E contigo eles vão levar a carga que é todo esse povo reclamando, né? Para que não a leve somente você, né? No versículo 18 então diz, diga ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará a carne e comereis. Então Deus aqui está falando. Fala para esse povo se santificar. Porque eles já não estão mais santificados. Eles já não têm mais parte comigo. E para estar comigo tem que ser santo. Porque eu sou santo, né? Então a gente lembra que Deus sempre falou isso, né? Eu sou santo. E para estar comigo tem que ser santo também, né? Tanto que no Novo Testamento fala, né? A gente já estudou. Sem santidade ninguém verá a Deus, né? Então Deus falou aqui. Eles já não estão mais em santidade. Porque eles me rejeitaram. Eles reclamaram de mim. Então, fala para eles agora irem se santificar. Então, aqui diz, e depois, amanhã, quando eles já estiverem santificados, né, eu vou mandar carne. É carne que eles querem comer? Então, eles vão comer carne. A gente vai ver o que Deus vai falar. Querem comer carne? Então, vocês vão comer carne, né? Eu já vou falar sobre o Espírito Santo, tá? Eu vou esperar quando o Espírito for repartido em 70 anciãos e eu explico sobre isso. Pra gente ver claramente, né, que Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam no Antigo Testamento. Então eu vou falar isso só quando a gente vê aqui que Deus vai repartir o Espírito entre os 70. Mas por enquanto eu vou focar aqui nas carnes, tá? Então Deus fala, vocês querem comer carne? Então eu vou mandar carne para vocês. Mas se santifiquem primeiro e eu vou mandar carne. Então Deus fala, porque eu ouvi vocês dizendo, vocês falaram,
quem é aqui que vai dar carne pra gente, né? Porque no deserto não tem carne. Quem é que vai dar carne agora pra gente? Que a gente quer comer. Lá no Egito davam carne pra gente, né? Então é isso que eles estão falando. Aqui Deus vai dar carne pra gente como no deserto, né? Lá no Egito davam carne. Eu era escravo, mas davam carne. E aqui no deserto Deus não vai dar. Mas Deus queria provar esse povo, né? Não era o local, mas era como se pede, né? Não é onde você está, né? Não é a circunstância. O mundo está em crise, eu vou mudar para outro país. Não é o país. Mas é só você pedir a Deus, orar a Deus, que onde for, Deus vai dar. É isso, e esse povo não entendia, né? Igual esse povo achava que no deserto era impossível eles comerem como eles comiam no Egito. Mas para Deus não era impossível, era só eles pedirem. Se eles pedissem certo, eles receberiam certo. Eles pediam errado e recebiam errado. A gente vai ver isso agora. Eles pediram errado e receberam errado. É o que a Bíblia diz, né? Se pedir certo, vocês vão receber. Mas vocês recebem errado porque vocês pedem errado. E é o que aqui mostra claramente pra gente. Eles pediram errado. Então, eles reclamam, né? Agora, quem que vai dar comida pra gente aqui no deserto? Quem vai dar carne aqui no deserto pra gente? No Egito é possível ter carne, mas aqui vai dar como? Só que eles esqueceram que ali é um Deus do sobrenatural, um Deus que fazia cair pão do céu. Então Deus podia fazer cair carne ali também, facilmente, né? Mas eles esqueceram. Então eles se apegaram à condição física, né? Então eles se lembraram, não, lá no Egito tem água, lá no Egito tem bastante peixe, né? Aqui não tem, é um deserto. Então eles se apegaram a toda a condição, né, ali em volta deles, da realidade ali que o olho deles viam, né? E Deus queria que eles soubessem, né, que não é a circunstância, não é o local onde eles estão que não vai conseguir realizar aquilo, porque ali é o Deus do impossível, né? Deus pode mandar no deserto carne e toda a comida que for. Né? Não é a condição, né? Deus queria mostrar para eles a comida, a carne que eu mando para vocês no deserto, Israel, é muito mais gostosa do que a carne que vocês comeriam lá no Egito. Porque a carne lá do Egito vocês comiam em condição de escravos. E a carne aqui no deserto vocês vão comer em condição de livres, né? Mas vocês têm que me pedir. Se vocês não me pedirem, eu não vou dar. Mas peçam direito, porque senão eu não vou dar também, eu vou dar errado. Me pediu errado, eu vou dar errado. E é o que vai acontecer. Então, no versículo 19, né, Deus fala, vocês querem comer carne? Então vocês vão comer carne. No versículo 19 e 20, Deus fala, mas vocês não vão comer um dia só carne, não. Vocês não vão comer 2 dias, não vão comer 5, nem 10, nem 20, mas vocês vão comer um mês inteiro. Vocês vão pantufar de comida, de carne. Aí aqui Deus fala, vocês vão comer carne até que a carne saia pelo nariz de vocês. Vocês vão comer até não aguentar mais. Vocês querem comer carne? Então eu vou mandar carne. Vou mandar carne até vocês não aguentarem mais comer carne. Aí aqui Deus fala, porque na verdade vocês me rejeitaram. Vocês, né, eu estava no meio de vocês e vocês me rejeitaram e chorando diante de mim vocês disseram, por que foi que a gente saiu do Egito? Então vocês rejeitaram na verdade a Deus, né? É isso que Deus está dizendo. Deus ficou muito irado, gente. A gente vai ver que Deus foi irado realmente, né, com o que vai acontecer com esse povo mais pra frente. A gente vai ver que vai acontecer mais coisa ainda com esse povo. É um povo que estava ali na presença de Deus e eles estavam reclamando da presença de Deus. Eles estavam falando, era tão melhor quando Deus não estava com a gente. Era isso que eles estavam falando, né? Porque no Egito Deus não estava com eles. Então eles estavam falando, era tão melhor quando Deus não estava com a gente, mas agora Deus está com a gente está aqui nesse aperto. Era melhor quando não estava com Deus, porque estava indo tudo bem. Mas na verdade eles eram escravos, não estava indo tudo bem. Mas eles não conseguiam entender, né? E aqui Deus fala, vocês querem, então eu vou mandar. Vou mandar carne até um mês, até a carne sair pelo nariz de vocês. Vocês vão comer tanto que vocês não vão aguentar mais comer. Porque, na verdade, vocês me rejeitaram. Quando vocês choraram e disseram que vocês não deviam ter saído do Egito, vocês me rejeitaram. Porque no Egito eu não estava com vocês. E agora vocês estão rejeitando a minha presença. Porque aqui eu estou com vocês. E vocês preferiam estar lá no Egito, sendo escravos, comendo comidas prazerosas, do que estar aqui comigo, na minha presença, num deserto, passando necessidade, sabendo que se vocês clamassem a mim, eu atenderia a vocês. Então é isso que Deus diz. Então no versículo 21,
Moisés responde. Ó, a gente vê qual é o nível de Moisés aqui, gente. É triste por causa da pressão. Moisés aqui então fala para Deus, né? Moisés fala, Deus, tem 600 mil homens guerreiros, né? Aqui tinha mais de 2 milhões de pessoas, a gente lembra, né? São mais de 2 milhões de pessoas. Mas aqui Moisés está falando dos homens de luta, dos homens que foram pro censo, né? Lembra daquele censo que teve? Então aqui não está computando mulher, não está computando criança, não está computando idoso, né? Então não computa essas pessoas, né? Os jovens, né? Mais jovens que não estavam prontos para a guerra. Então não computa esse povo. Ao total, a gente lembra que era mais de 2 milhões de pessoas. Então aqui Moisés fala para Deus. Gente, Moisés fala, Senhor, tem mais de 600 mil homens aqui guerreiros comigo, né? E este povo, né? Dentre esse povo que eu estou, e o Senhor vai dizer para mim que o Senhor vai mandar carne para um mês inteiro para todo esse povo comer? Moisés duvida, gente. Moisés duvida. Olha o problema da pressão. O que não faz a pressão com uma pessoa. Moisés duvida. Moisés era aquele que ia lá dentro do tabernáculo, parava em frente ao altar de ouro e falava com Deus. Ouvia claramente a voz de Deus. E agora Moisés fala, né? Mas Senhor, o Senhor está me dizendo que vai mandar comida para mais de 600 mil pessoas, para mais de 2 milhões de pessoas, né? O Senhor vai mandar comida para um mês. O Senhor está me falando isso, está brincando, né? É isso que Moisés fala, gente. Aí no versículo, Deus vai dar uma chamada em Moisés, a gente vai ver. No versículo 22, né, Moisés fala, Deus, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que se bastem? Então Moisés fala o quê? Senhor, mesmo se eu matasse todo o rebanho que a gente tem aqui, mesmo que eu matasse todos os gados que a gente tem aqui, eu não ia conseguir alimentar esse povo, Deus. Oh Deus, mesmo se eu matasse todos os peixes do mar, do rio, eu não ia conseguir alimentar esse povo, Deus. Olha o que Moisés fala para Deus, gente. Olha o absurdo, né, em que a gente chega com a mente pressionada, né? Então, no versículo 23, Deus dá uma chamada em Moisés. Então, Deus fala, Moisés, por acaso a minha mão se encurtou? E eu não estou sabendo. Então, Deus está falando o que para Moisés? Moisés, por acaso meu poder diminuiu? Por acaso eu perdi meu poder ou meu poder diminuiu e eu não estou sabendo? Você acha que eu não tenho poder para fazer isso, Moisés? Então aqui Deus fala para Moisés, pois agora você vai ver. Você vai ver que o que eu falo eu cumpro. Pois agora você vai ver que eu tenho poder para fazer isso que eu estou falando. E eu vou mandar comida aqui para um mês. Né? Olha o que Deus fala, gente. Moisés chegou a duvidar, que absurdo, né? Então no versículo 24, Moisés sai da presença ali de Deus, né? Depois desse tapa aí, né? Moisés sai da presença de Deus e foi falar tudo isso para o povo, né? O povo deve ter ficado alegre, né? Vamos ter carne para um mês, né? Então o povo ficou tudo alegre ali. Moisés foi e ajuntou os 70 anciãos que Deus havia falado. E os pôs ali, né? Na tenda da congregação, ao redor da tenda, como Deus havia dito, né? Então, no versículo 25, Deus desce na nuvem ali no tabernáculo, né? Deus vem ali no tabernáculo, aqui, né? Deus vem aqui, desce aqui no tabernáculo, em nuvem, né? E aqui tá todos os anciãos reunidos, né? Aqui em volta, fala, né? Em volta estão os anciãos reunidos. Moisés tá aqui fora, a gente vê que Deus vem aqui, né? Em nuvem, a nuvem de Deus vem e Deus fala através daquela nuvem. Então diz assim, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, colocou sobre os 70 anciãos, né? Não significa que o espírito que estava, né, de Deus sobre Moisés saiu e Moisés perdeu o contato dele com Deus. Não, não é isso. Mas foi dividido, né? Então, os 70 anciãos também partilhavam do mesmo espírito que Moisés partilhava. Que espírito? Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já estava aqui na Terra, gente. Desde a criação do mundo. A gente lembra que quando o mundo foi criado, né, em Gênesis, ali 1, a gente vê, o Espírito de Deus estava na Terra, né? Ele ficava aqui na Terra, né? Ali em meio às águas, né? A gente lembra. E aqui é isso. Que espírito que estava sobre Moisés? Era o Espírito Santo. Moisés era guiado pelo Espírito Santo. A gente vai ver que os profetas mais para frente são guiados pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo já estava aqui na Terra, né? Porém, não estava dentro da pessoa, porque elas não eram justificadas.
Então elas não eram santificadas ao ponto do Espírito Santo ir para dentro delas. Então o Espírito Santo ficava fora delas, né? Então é o que aconteceu aqui. Moisés tinha o Espírito Santo, mas não dentro dele. O Espírito Santo ficava fora de Moisés, né? Então vinha, falava com ele e tudo, mas era fora. Não era dentro, como hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Porque Jesus Cristo nos santificou a tal ponto de nós sermos puros o bastante ao ponto do Espírito Santo morar dentro de nós, né? Hoje o Espírito Santo, né? Deus, o Espírito Santo não habita dentro do tabernáculo. Nós somos o tabernáculo, né? Então, mas nesse tempo não. Então, nesse tempo o homem era impuro. O homem não podia, né, ter Deus ali. A gente lembra quão frágil que era a relação do homem com Deus ali. Quando a gente estudou Levítico, a gente viu, né? Quantos sacrifícios que tinham ali para você conseguir ter uma comunhão com Deus e quão frágil que era, ao ponto de todo ano ter que repetir o sacrifício ali, né? Ter que fazer uma expiação ali anual. Então, era muito frágil. Hoje já não, né? É tão perfeito o sacrifício, né? Que tudo se cumpriu ali que estava em Levítico e hoje o Espírito Santo entra na gente. O Espírito Santo está dentro da gente, né? Mas aqui não, ele ficava fora. Então o Espírito Santo aqui estava fora de Moisés. E esse Espírito Santo que estava fora de Moisés ali, falando com Moisés, foi dividido, né? Assim como é com a gente, né? O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você, né? Habita em todos nós. Então, da mesma forma, foi isso que aconteceu aqui com esse povo. Porém, com a gente, ele habita dentro de nós. Com eles era fora, né? Porque eles não tinham ainda essa santificação. Então, o Espírito Santo habitava fora deles ali. E foi dividido ali entre os 70, né? Então, a gente vê claramente que Jesus já estava no Antigo Testamento, né? O Espírito Santo já estava no Antigo Testamento e Deus, é claro, né? Jesus, a gente viu, né? A sarça ardente que falava ali com Moisés. Era Jesus, né? A gente provou na Bíblia que era Jesus, né? Então, a nuvem, a coluna de fogo, é Jesus guiando esse povo, né? A gente lembra que já viu isso também. Então, claramente, né, os 13 estavam ali no Antigo Testamento, né? Então, aqui diz no versículo 25 isso. Então, Deus desceu na nuvem ali no tabernáculo e falou, né, com Moisés. E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, não estava em Moisés, estava sobre Moisés, dividiu entre os 70 anciãos também. Quando o Espírito repousou sobre os anciãos, né, repousou em cima sobre os anciãos, eles começaram a profetizar, né? E depois disso nunca mais. Mas quando entrou aquele impacto, né, do Espírito Santo pousar sobre eles, ficar sobre eles, eles começaram a profetizar, né? Eu já falei isso num seminário que teve, né? O seminário dos dons espirituais, né? Às vezes a gente acha, né, que o Espírito Santo... Porque assim, quando o Espírito Santo entra, quando existe, né, o batismo no Espírito Santo, porque uma coisa é você ser batizado em Cristo, né? Outra coisa é ser batizado no Espírito Santo. Então você renasce em Cristo e recebe o batismo no Espírito Santo. Porém, quando o Espírito Santo entra em você, obrigatoriamente ele deixa um dom espiritual. É impossível, a palavra de Deus diz isso, a gente viu naquele seminário que a gente teve. É impossível o Espírito Santo entrar e não deixar um dom. Então, um dom espiritual ele deixa, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, né? Alguma coisa ele deixa ali, né? Dom de línguas, dom de intérprete, né? Então, alguma coisa ele deixa, né? Então, aqui foi o que aconteceu. O Espírito Santo pairou sobre eles, né? Ficou aqui sobre eles. Foi o suficiente para eles profetizarem, né? Então, eles profetizaram ali. Aí, no versículo 26, né? Então, no versículo 26 diz: porém, no arraial ficaram 2 homens. Olha que extraordinário, gente. Vai acontecer algo incrível aqui. Moisés, é algo diferente que vai acontecer agora. Moisés, Deus havia falado para Moisés levar 70 anciãos lá no tabernáculo, não foi? Então Moisés levou, tinha 70 anciãos aqui, tinha 70, a Bíblia diz isso, tinha 70 e sobre os 70 foi dividido o Espírito de Deus, né? Então tinha 70 aqui, mas o que vai acontecer agora? A gente vai ver. Tiveram 2 anciãos que não foram escolhidos, eles não estavam lá, não fazia parte dos 70 esses 2 aqui. Eles estavam lá na real. Gente, e eles receberam o Espírito também, sem eles estarem lá.
Então, eles deviam ter algo neles, né? Uma comunhão ali, uma ligação tão grande que o Espírito achou eles e entrou neles também. Entrou não, né? Ficou pairando sobre eles também, gente. Olha que incrível, né? Então, na verdade, foram 72 anciãos, né? Deus mandou chamar 70 anciãos, né? Para dividir o Espírito Santo sobre eles, né? Mas tinham 2 anciãos que estavam fora dali, fora do tabernáculo, não estavam entre os 70 ali. E esses 2 que estavam fora, estavam no arraial, receberam também. Sobre eles também foi o Espírito Santo. Então diz isso no versículo 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eudade. É algo tão incrível que merece colocar até o nome deles, a gente vê, né? Porque o nome dos 70 não tem, né? O nome dos 70 não foi falado. Mas o nome desses 2 porque eles não estavam entre os 70. Mas algo havia neles, que o Espírito Santo foi até eles, estando os 2 lá no arraial. Então diz isso. O nome de um era Eudade e o nome do outro era Medade. Então o Espírito de Deus veio e também repousou sobre eles. Então, porque eles estavam inscritos, né? Ou seja, eles eram anciãos, né? Eles eram autoridades ali. Não é que eles estavam inscritos que Moisés havia falado para eles irem e eles não foram. Não é nesse sentido. Mas é no sentido que eles estavam inscritos, no sentido de que eles eram o que Deus havia falado que era para Moisés pegar. Então eles eram também, eles eram capacitados de acordo com o que Deus havia mandado. É nesse sentido. Então diz, ainda que não saíram à tenda. Ou seja, fala aqui, gente, eu vou beber uma água, peraí. Então tá dizendo o que aqui? Eles eram capacitados, ainda que não saíram à tenda, ou seja, ainda que eles não estivessem entre os 70 que estavam ali na tenda da congregação recebendo o Espírito Santo naquele momento, né, com Moisés, ainda assim eles estavam capacitados, eles estavam dentro do que Deus havia falado, dentro dos requisitos que Deus havia falado, e por isso o Espírito veio sobre eles, né? Então eles profetizaram no arraial. Os 70 começaram a profetizar lá perto do tabernáculo, né? Que Moisés estava lá com eles no tabernáculo. Então eles começaram a profetizar aqui, perto do tabernáculo. Mas esses estavam pelo arraial, lá pelo meio das tendas. Imagina, estava lá entre as tribos, né? E eles começaram a profetizar lá no meio das tribos, né? Então aqui diz, né, que um moço veio dedurar para Moisés, né? Um moço veio falar como se eles estivessem errados, como se isso fosse ruim, né? Então veio um rapaz e veio dedurar para Moisés, veio ali falar para Moisés o que aconteceu. Então no versículo 27 diz que um moço veio até Moisés, né? E falou, ó, Moisés, Eudade e Medade estão profetizando lá no arraial, lá no meio das tribos. Eles estão profetizando lá. Aí Josué, gente, que é o sucessor de Moisés, que a gente vai ver. Josué, então, né, filho de Nun, ele era fiel ali a Moisés, né? Ele vai vir a ser o sucessor de Moisés. Então aqui diz que ele foi e falou para Moisés, Moisés, proíbe eles. Ó para Josué, né? Então Josué falou, Moisés, proíbe eles. Não deixa eles fazerem não. Eles não estavam entre os 70 que você levou lá na tenda. Não deixa eles fazerem isso não, deixa eles profetizarem não, né? Então Moisés sabiamente responde, né? Moisés não podia fazer isso. Seria totalmente contrário. Porque Moisés, gente, havia acabado de falar para Deus, Deus, tá muito pesado para mim. Eu não tô aguentando sozinho. Levanta alguém para me ajudar. Tá difícil. Imagina, Deus levanta. E levantou 2 a mais, né? Porque Deus levantou 70. Mas levantou 2 a mais ali. O Espírito Santo achou mais 2 ali. E foi naqueles 2 também. Aí Moisés viria agora e falaria, proibiria esses 2. Moisés acabou de pedir para Deus levantar pessoas. E agora que Deus levantou pessoas, Moisés ia proibir. Então ia totalmente contra o que Moisés havia pedido, né? E isso ia ser até prejudicial a Moisés. E isso ia acarretar algum problema para Moisés. Porque como que Moisés pede ajuda a Deus para levantar pessoas e quando Deus levanta pessoas, Moisés vai ficar enciumado, né? Às vezes a gente vê isso até com a gente mesmo, né? Igual às vezes o serviço está grande, né? A gente fala, Deus, levanta alguém para me ajudar na obra. Ai, levanta alguém, Deus, para vir me ajudar, né? Aí quando Deus levanta alguém, você vai sentir ciúmes daquela pessoa? É isso que Moisés fala, que incrível. Você pediu para Deus levantar alguém para te ajudar. E quando Deus levanta alguém para te ajudar, você vai ficar com ciúmes porque Deus está tendo contato com aquela pessoa, porque aquela pessoa teve uma coisa que você não teve, porque nesse momento Moisés não profetizou. Quem profetizou foram os que receberam. Então Moisés vai ficar com ciúmes porque ele está recebendo algo de Deus que Moisés não está naquele momento.
Então é muito incrível, né? E Moisés vai falar que não. Vai falar, não, eu não tô com ciúmes. Eu acho até bom. Eu queria, na verdade, é que o Espírito de Deus descesse sobre todo mundo. Que ninguém mais precisasse ser guiado por ninguém, orientado por ninguém. Eu queria que todo mundo recebesse esse Espírito, né? Então Moisés vai falar isso. Moisés diz assim, né? Por acaso, Josué, você tá com ciúme no meu lugar? Tomara Deus que todo mundo fosse profeta. Ai, quem dera se todo mundo fosse profeta. Ai, quem dera se o Espírito de Deus estivesse sobre todo mundo. É isso que Moisés fala. Aí no versículo 30, então, diz, né? Depois Moisés se recolheu ao arraial, né? Depois Moisés saiu daqui, né? Ele estava aqui com 70 anciãos. Ele saiu daí, então, e foi para o arraial. Então, né? Ele e os anciãos, os 70, né? Eles foram lá para o arraial. Aí agora a gente vai ver sobre o final da ira de Deus ali. A ira de Deus ainda não havia se aplacado sobre aquele povo reclamão das carnes, né? A gente vai ver agora. Então, no versículo 31 diz: então soprou um vento de Deus, né? E trouxe codornizes do mar, né? Então, a gente lembra que codornizes já vinham toda tarde, né? Mas agora Deus vai mandar em uma quantidade muito maior, a gente vai ver, do que vinha. E mais vezes, né? Porque sempre vinha só à tarde, né? Agora vai vir de manhã, vai vir mais vezes. Então veio esse vento, Deus mandou esse vento e trouxeram as codornizes. E diz assim, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Gente, era muita codornize. Imagine, caminho de um dia. Ou seja, era o percurso de onde eles estavam acampados até onde eles andariam até um dia. Ou seja, era muita codornize que tinha ali. E elas estavam numa altura de até 1 metro, diz aqui, né? Cerca de 2 côvados, ou seja, até 1 metro, quase 1 metro. Então eles podiam apanhar elas, né? Eles podiam pegar as codornizes. E elas estavam no caminho de um dia. E se eles fossem andar um dia ali, eles iam encontrar codornizes. É nesse sentido. A gente lembra o que é a medida de um côvado, né? Que a gente já havia estudado. É daqui, né? Do cotovelo até aqui a ponta do dedo do meio. Isso é o tamanho de um côvado. Mais ou menos 45 centímetros. Então, né? Diz aqui no versículo 32. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, o outro dia, e recolheu codornizes. Então era codornizes o dia inteiro. Cedo eles colheram, à tarde eles colhiam, à noite eles colhiam o dia inteiro codornizes. Deus mandou muita, realmente, carne. Eles queriam comer carne, vão se entupir de carne, né? E eles colheram muito. E aqui diz, o que colheu menos, a pessoa que pegou menos codornizes, pegou 10 hómeres de codorniz, né? Homer é uma medida para seco, né? Aqui são 10, né? Não é um homer, né? Um homer já era uma quantia grande. Aqui são 10 hómeres, né? Os estudiosos colocam uma medida aqui de 1.000 quilos, né? 10 hómeres seria equivalente a 1.000 quilos. Então, o que pegou menos, pegou 1.000 quilos de carne. Imagina, não é 1 quilo que eu tô falando. Tô falando 1.000 quilos de carne. Gente, isso daí é... A gente vai ver o que vai acontecer com esse povo. Isso daí é olho grande, né? É cobiça, né? Então, aqui diz, né? Eu até esqueci o nome, mas tem um nome, né? Mas é gula, né? É gula isso. Então, aqui diz, e as estenderam para si ao redor do arraial, né? Então, eles mataram, pegavam as asas, matavam e estenderam para secar o quê? Para o sangue sair, né? E elas secarem ali no arraial. Deixaram tudo ali estendida no arraial, ao redor do arraial. Versículo 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, né? Então, depois ali de ter secado, eles fizeram ali a carne para comer, né? A codornizes, né? Começaram a comer. Quando eles começaram a comer, a carne ainda estava entre os dentes dele. Então, antes que eles mastigassem, a ira de Deus se acendeu contra eles. E diz que então Deus lançou uma praga muito grande sobre eles. E eles morreram. Então aqui diz, né? Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hattaavah, que significa em hebraico túmulos de cobiça. Ou seja, pessoas morreram por causa da gula, por causa da cobiça. E antes delas comerem, elas colocaram a carne na boca, não puderam nem mastigar. A ira de Deus se acendeu e morreram. Aí então diz, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Então aqueles que reclamaram e desejaram a comida que eles comiam enquanto eram escravos, né? Aí Deus colocou só no lábio dele, eles só sentiram o gosto rapidamente e morreram. Não deu nem tempo de saborear aquilo. E eles morreram. Então no versículo 35 finaliza, né?
de Quibrote Hatavá, partiu o povo para Hazerote, e ali ficou. Aí na próxima aula a gente vai ver o que aconteceu em Hazerote. Em Hazerote, Miriam também dá uma, né? Miriam e Arão.